A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da palavra do Senhor em Josué, capítulo 6, versículo 25. A destruição de Jericó. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Amém, irmãos? A paz. Esse texto da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, vai nos mostrar uma família que foi salva da destruição. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Uma família salva da destruição. Nós podemos observar que as famílias da terra têm sido há muito tempo assoladas pelo inimigo das nossas almas, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Muitos lares desfacelados, muitos casamentos que terminam em divórcio, muitas adversidades no meio da família. Como não bastasse tudo que ainda estava ocorrendo, vemos mais essa pandemia. Tudo para destruir as famílias. Famílias inteiras hoje choram a morte dos seus entes queridos. Mas como salvar uma família da ruína, da destruição? Esse texto nos mostra. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel que peregrinava em direção à terra prometida, para tomar posse da terra, eles tinham que tomar a cidade de Jericó e destruí-la. E foi o que ocorreu. A cidade foi destruída, mas uma família daquela cidade foi salva. A família de Raabe. Como salvar uma família da destruição? Primeira coisa que nós observamos nesse texto da palavra do Senhor é que aquela família, ela foi salva da destruição, mas ela não era uma família perfeita. Você não precisa ter uma família perfeita para salvar essa família. A sua família não precisa ser perfeita para ser salva. Raabe era uma prostituta. Se nós observarmos bem, ela tinha pai, de acordo com o texto, deveria ter irmãos, pode ser até que ela fosse uma mãe solteira, tivesse filho. Nós não sabemos muito bem. O fato é que ela tinha pai. E ela devia ser ali, por causa da sua situação, por causa da sua prostituição, ela deveria ser a vergonha do seu pai, a vergonha do lar, uma pessoa cheia de problemas. Mas ela foi usada por Deus para a salvação da sua casa. Por isso, você que tem problema na família, quem não tem problema na família? Às vezes você, esposa, sofre com o marido, que às vezes ele é alcoólatra, às vezes ele não é um cristão, te dá problemas. Às vezes você, mãe, sofre com seus filhos. Às vezes você, pai, sofre também com os filhos. E às vezes você, filho, sofre com o seu pai ou com a sua mãe. Mas uma coisa eu digo para você: não desista do teu pai, não desista da tua mãe, não desista da tua esposa, não desista do teu marido, não desista do teu filho e da tua filha. Porque eles não são perfeitos, mas eles podem ser salvos. É o que nós observamos aqui. Quem era Raabe? Não era ninguém aos olhos da cidade de Jericó, não era ninguém aos olhos da sua própria família. Ninguém dava valor a ela, mas Deus deu valor a ela. E essa é a palavra para você também, que pensa que a sua família, por ser humilde, não tem valor, por ter problemas, não é uma família amada, mas saiba que a tua família é uma família amada por Deus, assim como aquela família. Não existe família perfeita, nem a minha, nem a sua, nem a de Raabe.
Você pode não ter na sua família o problema de Raabe, mas você tem outros problemas. Mas não desista da tua família, porque a sua família pode ser salva da destruição. Que destruição foi aquela a qual a família de Raabe foi salva? A destruição da cidade de Jericó. E nós estamos vendo que esse coronavírus, essa pandemia tem destruído e tem assolado famílias, nações até, tem estado presente aí na vida de muitas pessoas e tem assolado famílias. Mas há muitas famílias que sofrem outros problemas, uma ruína financeira, às vezes a família está sofrendo com um problema de saúde de um ente querido e tem causado destruição, tragédia na própria família. Mas, às vezes nós falamos de destruição, falamos apenas da pandemia. Todo mundo está falando dessa pandemia que vai matar tantas pessoas e tal. Mas, se nós observarmos bem, há uma destruição muito maior, que é a destruição da terra quando Jesus Cristo voltar, que é o juízo final. Poucas pessoas hoje estão preocupadas com isso. Estão muito preocupados em salvar as suas vidas desse coronavírus. Mas eles têm que atentar também, ou principalmente, para a salvação das suas almas. Porque a volta do Senhor Jesus é certa e ela a cada dia se aproxima. E a própria palavra de Deus fala que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Porque quem não tiver Jesus não vai subir com Ele para a glória eterna. Como que nós podemos salvar a nossa família da ruína, da destruição? Essa palavra também é para você, mãe, que sofre com o seu filho, que está longe da casa do Senhor, longe da presença de Deus, e você teme pela salvação da alma do seu filho. Essa palavra é para você, esposa, também, que luta em oração para que o seu marido se converta e assim por diante. Qual mãe, qual pai, qual marido, qual esposa que não se preocupa com a salvação dos seus entes queridos? Mas aquela família foi salva da destruição, foi salva da ruína. Por que aquela família foi salva da destruição, foi salva da ruína? Aquela família foi salva da destruição porque Raabe escolheu o caminho certo, tomou a decisão correta, porque ela escolheu estar com o povo de Deus. Você quer que a sua família seja salva da ruína, da destruição? Então, saiba qual é o caminho correto. Saiba qual a decisão certa que você deve tomar. Observe bem. Quantas pessoas moravam naquela cidade, na cidade de Jericó? Pessoas muito mais ricas, muito mais prósperas, muito mais nobres, muito mais corretas até do que Raabe. Mas Deus escolheu justamente Raabe. Quantas pessoas estavam ali, mas só aquela família foi salva. Por quê? Porque Raabe acreditou em Deus. O autor de Hebreus vai falar que pela fé Raabe foi salva da destruição, porque acolheu em paz aqueles espias. Sim, o justo viverá pela fé, é o que foi dito ao profeta Abacuque pelo próprio Deus, antes da destruição de Jerusalém pelos caldeus. A fé, ela é salvadora.
Só a fé em Jesus Cristo pode nos salvar da ruína. É interessante observar que antes da destruição da cidade de Jericó, todos os habitantes da cidade de Jericó confiavam naquelas muralhas. A cidade estava fortemente cercada por aquelas muralhas, ninguém saía, ninguém entrava, e todo mundo confiando naquelas muralhas até então intransponíveis. Eles diziam: o povo de Israel não vai penetrar, não vai entrar nessas muralhas, nós vamos ser salvos porque nós confiamos nessas muralhas. Hoje em dia, as pessoas estão confiando não em Deus, para a salvação da sua alma e também para o livramento dessa pandemia, dessa praga. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, como diz a própria palavra de Deus, mas nós temos que confiar no nome do Senhor. Quantas pessoas estão falando assim, não, porque a ciência, porque a saúde, porque se você ficar em casa, porque isso, porque aquilo. Outros confiam num político. Não temos nada contra a ciência, nada contra a saúde. Os nossos médicos têm feito o possível e têm sido heróicos. Há também administradores bons, mas o nosso socorro vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Não existe outro capaz de nos salvar da ruína ou da destruição. Por isso, não confie na mídia, porque quem vai te salvar é só Jesus Cristo. Só a fé pode te salvar. Aqueles que confiavam naquelas muralhas foram destruídos. Aqueles que não confiam no Senhor também não serão salvos, é o que diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Por isso, entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus escolheu Raabe e Deus, Ele escolheu você. Pela graça nós somos salvos, exclusivamente pela graça de Deus. Raabe não tinha mérito nenhum, mas Deus a salvou. Nós não somos salvos pelas obras, pela nossa riqueza, e sim pela graça mediante a fé. Ela, pela fé, tomou a decisão correta. E ela foi salva. Foi salva porque tinha o sinal da aliança. O que foi combinado entre Raabe e os espias? Foi combinado que ela deveria pôr na sua casa uma fita escarlate. E assim ela fez. Colocou aquela fita escarlate. Quando as muralhas caíram, aquela casa foi poupada. Quando os exércitos de Israel entraram para destruir a cidade, aquela casa foi salva, porque tinha aquela fita escarlate, aquela fita vermelha, aquela fita cor de sangue. Sabe o que vai te salvar? É a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala o seguinte: olhai para ele e sede salvos, todos os moradores da terra. Só o sangue de Cristo é capaz de nos redimir de todo o pecado e de nos purificar de toda injustiça. Nós não fomos resgatados com ouro, não fomos resgatados com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Raabe colocou aquela fita escarlate. Quando foi determinado ali a libertação do povo de Israel, foi instituído a Páscoa e a matança dos primogênitos. Qual era o sinal que o povo de Israel deveria ter em suas casas para que elas fossem salvas? O sangue do cordeiro aspergido nos umbrais e nas vergas das portas. Assim também
é a nossa vida. Só a fé em Jesus Cristo pode nos salvar do juízo final. Só a fé em Jesus Cristo pode nos redimir de todo o pecado. Porque quando Jesus Cristo instituiu a ceia, ele tomou o cálice e disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Se você acha que esse guru, aquele filósofo, aquele cientista, esse ou aquele vai te salvar, só Jesus salva. Só Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e também ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém mais. Por isso, faça parte dessa aliança, uma aliança com Deus. Tome a decisão correta. Raabe rejeitou o seu povo, rejeitou a cidade de Jericó para estar com o povo de Deus. Tomou a decisão correta e você tem que rejeitar o mundo, rejeitar Satanás, rejeitar o pecado para estar com Cristo. E só Cristo é que te garante vitória. Só Cristo pode te salvar e salvar toda a sua casa. Por isso, faça parte dessa aliança. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e o seu sangue, aspergido na cruz, vai ser eficaz para te salvar do juízo final e para te redimir de todo o pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ela foi salva e com ela foi salva toda a sua casa. Raabe foi salva pela sua fé. E Raabe foi usada por Deus para a salvação de toda a sua casa. Quem foi salvo naquela cidade? Raabe, mas também o seu pai e toda a sua casa. Todos foram poupados do juízo, todos foram poupados da destruição. E Deus usou justamente aquela mulher para salvar a sua casa. E da mesma forma, essa palavra é para você. Você tem que ser luz na sua casa. Não é isso que Jesus Cristo vai dizer? Nós somos a luz do mundo. Mas primeiro nós temos que acender a candeia na nossa casa e colocá-la no velador para que toda a casa seja iluminada. É essa a palavra para você que já está salvo. Mulher, que ora pelo teu marido. Seja luz. Como Raabe foi luz, seja usada por Deus, assim como Raabe foi usada por Deus para a salvação de toda a sua casa. Dê testemunho, como Raabe deu ao acolher aqueles espias. Dê testemunho de fé ao crer e tomar a decisão correta, como Raabe fez. Muitas vezes nós não vemos a nossa casa na igreja no caminho certo, porque não damos o testemunho devido. Às vezes nós falamos, mas não vivemos e não cumprimos as escrituras que nós pregamos. Aprenda a viver e dê testemunho para que toda a sua casa seja salva. E toda a casa acompanhou Raabe e eles foram salvos. Quem você quer que vá para o céu com você? Quando você for para o céu, quem você quer encontrar ali? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, seu avô, seu neto, seu tio? Se você quer que eles estejam com você no céu, se você quer que a sua família seja restaurada, seja salva da destruição, dê testemunho. Faça a sua parte, como Raabe fez. E finalmente, meus amados irmãos e irmãs, aquela família foi salva da destruição para uma nova vida. É o que nós observamos dentro da própria palavra de Deus. Raabe seguiu com o povo para habitar na terra de Canaã. Mais do que isso, diz a palavra de Deus que ela se casou, teve filhos e da sua descendência nasceu quem? O rei Davi, depois muitos outros reis, como Salomão e outros reis mais. E finalmente, através da sua descendência, nasceu Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador. Isso está em Mateus, capítulo 1, que nos revela a história de Raabe.
Olha que coisa maravilhosa, como Deus usou aquela mulher e como Deus restaurou a vida daquela mulher. Aquela mulher em Jericó era uma simples prostituta, uma mulher ignorada por muitos, uma mulher sem valor nenhum. Mas de repente, Deus entra na vida dela, entra na vida da sua casa e salva a sua casa, e ela é transformada numa grande mulher, na ancestral de Davi, na ancestral de Jesus. Uma mulher cuja descendência foi uma descendência de reis e muito mais. Da sua semente nasceu o Rei dos Reis, Jesus. Bênção para todo o mundo, bênção para toda a humanidade. Que maravilha! Assim Deus quer fazer com você, assim Deus quer fazer com a sua casa. Não importa se o mundo não te dá valor, não importa se alguém te excluiu do Facebook, não importa se as pessoas te ignoram. Se você crer em Jesus, se você tomar a decisão correta, você seguirá para uma nova vida. E Deus, assim como tinha grandes planos para a vida de Raabe, Deus tem grandes planos para você, para a sua família, para que você seja usado por Deus, para que todas as famílias da terra sejam benditas, para que todas as famílias da terra conheçam Jesus, porque através da família de Raabe, Jesus veio ao mundo, porque Jesus é descendente de Raabe. Que coisa maravilhosa, que história linda a história de Raabe, mas essa história pode ser também a tua história e a história da tua família. Por isso, viva pela fé, creia nesse Jesus maravilhoso, porque ele vai salvar tanto a sua vida quanto a vida da sua família de toda ou qualquer destruição, e vai fazer da sua família bênção, como foi feito com a família de Raabe por esse Deus Todo-Poderoso. Para ele não há impossível. Ele é aquele que criou a família, é aquele que mantém a família, é aquele que salva a família, é aquele que restaura toda a família. Não sei que problema você está vivendo na sua família, mas Deus tem um plano para ela. Deus quer salvá-la. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.